Olá, tudo bem? Estamos começando hoje mais um podcast do nosso canal Alma Cavaleira, tá? Hoje é o terceiro episódio, trazendo uma pessoa legal. Não conhecia pessoalmente, mas hoje eu tenho a oportunidade de conhecer bacana. Eu tenho várias indicações. Traz esse cara, que esse cara é muito bacana. E, Gabriel, é você. Olá, pessoal que está acompanhando o podcast, o canal, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que tenhamos aí um bom bate-papo e que você que está assistindo aí, curta aí o conteúdo. Maravilha. Quem é o Gabriel? Gabriel Augusto Qualiato, pai, 38 anos, casado. Sou de São Bernardo do Campo, nascido em São Paulo. Entusiasta pela educação, coach profissional, engenheiro, mentor de carreira e especialista de drone. Comecei a entrar nessa área aí lá para 2018 e não parei mais. Estou focado aí nessa parte de tecnologia aplicada dentro de fábrica, dentro de processos com drone. Maravilha. Inclusive é uma das áreas, eu por ser da área logística, a maioria das pessoas que pediram para te trazer aqui, foi a aplicabilidade do drone na logística, nos armazéns. É uma das coisas que a gente vai falar mais pra Que frente. legal. Mas qual é a formação do Gabriel? O Gabriel é engenheiro mecânico, Legal. Pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho, pós-graduado em engenharia de prevenção e combate a incêndio, tem uma formação em MBA de gestão de marketing pessoas, gestão de carreira, tem 8 formações em coach, técnico em segurança do trabalho. Então eu percorro um pouco nessa parte de liderança, de gestão, de segurança do trabalho e de drone. Maravilha. Hoje você está atuando em quê? Hoje a sua área, fala, poxa, hoje eu atuo em quê? Perfeito. Eu sou docente de uma instituição de ensino, então dou aula numa instituição de ensino atualmente. Tenho uma empresa também de drone, que a gente trabalha com foto, filmagem, aplicabilidade do processo. E também tenho uma empresa de coaching, então eu faço mentoria de carreira, né? Maravilha. Desenvolvimento de carreira de jovens, de pessoas que querem migrar para uma profissão. Inclusive, muitos do que me procuram nessa parte de mentoria de coach é o pessoal que quer migrar para essa área do drone, mas acha que é caro. Mas ao longo do nosso bate-papo eu vou explicar uma metodologia para você começar a atuar com drone sem dinheiro. É isso que eu queria saber, porque os jovens, não adiantando o assunto, né? Mas os jovens, eles acham que esse negócio, mexer com drone é um brinquedo, e não é. Eu Não é. percebi isso. Não é, muito pelo contrário. Me fale a diferença. Eu sei que você colocou 2 aqui na minha frente. Cara, qual a diferença de cada um deles e qual a aplicabilidade deles? Excelente pergunta. Bom, pessoal, para você que está assistindo aí o conteúdo, drone tem vários modelos e várias aplicações. Dentre elas, a gente precisa sempre pensar no seguinte modo. Quando você está dentro de empresa, que você vai usar um equipamento, primeiro, qual equipamento você quer e o que você quer atingir com esse equipamento. Então, por exemplo, aqui na mesa a gente tem 2 modelos de drone. Então, do lado de lá, a gente tem o Neo, que ele é protegido com hélice, então ele é específico para voos indoor interno dentro do processo. Então é um drone que, se ele, por exemplo, colidir com algo, ele não cai ou não danifica o drone ou machuca a pessoa. Diferente desse modelo que é o Mini 4 Pro. Então esse modelo já é um modelo profissional de aplicação também, mas é mais para áreas abertas. Então, quando eu vou sobrevoar telhado, quando eu vou fazer uma caixa d'água, quando eu quero vir fazer um marketing, por exemplo, de logística num prédio. Então, esse drone, ele não tem proteção na hélice. Eu posso até comprar e colocar uma proteção na hélice, mas eu gosto do voo dele livre, que ele tem uma autonomia bem legal. Então, quando a aplicabilidade interna, tem modelos com a hélice protegida. Quando a aplicabilidade externa, tem modelos sem essa hélice protegida. Mas são modelos um pouco mais robustos que entrega. Aqui a gente está na linha Mini, que é drones abaixo de 250 gramas. Inclusive, começa as regras de voo da ANAC. Uma das coisas que eu queria perguntar. Esse aqui é interno. Pra gente lá da logística, inventário. Eu tenho um pallet lá que tá com 5, 6 metros de altura. Eu tenho uma estrutura e... tem muita coisa ali. Eu consigo fazer com ele? Mais tranquilo. Ele, inclusive, e aí, se você me permitir, já trazendo, né, esse aspecto para a logística, quando a gente fala da aplicabilidade dos drones dentro da logística,
Vamos colocar a primeira ação que dá para ser feita. Então, por exemplo, você tem lá uma prateleira, caixas e dificuldade de encontrar caixas. Dependendo da empresa, por exemplo, que você atua, aquela caixa que tinha peças importantes dentro, você compra de novo se você não tem uma boa gestão de estoque ou faz um controle mais focado dentro da qualidade dos processos. E o drone, você consegue pegar o IP dele, fazer uma programação em Python e inventariar a caixa com QR Code. E o drone, ele passa toda vez que ele reconhece o QR Code, ele inventaria aquela caixa ou aquele produto, mandando a informação em tempo real para uma base de dados da sua empresa. Então a gente consegue, por exemplo, otimizar inventário de estoque, o que era antigamente muito demorado, gente no risco, porque não é só a otimização logística, era o risco que aquele profissional tinha de subir ou fazer aquela atividade. E hoje, com essa aplicabilidade tecnológica, que muitos erros que eu vejo, o pessoal aí do canal Alma Cavaleira, para você que está assistindo, muitos erros que eu vejo hoje é a pessoa comprar o drone, não saber aplicar, utilizar para subir, tirar foto e tirar vídeo. Depois de 3 meses, vende o drone porque cansou. É sempre a mesma imagem e não. É porque, de fato, você não conhece as aplicabilidades do equipamento e, com isso, te restringe de fazer muita coisa, inclusive focada em logística. Então, dá pra gente, por exemplo, tranquilamente contar estoque com esses 2 modelos. E olha que legal. Quando a gente fala do DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, quando a gente fala das regras de voo, quando você está dentro de um galpão, você está num ambiente confinado da tua empresa. Então é diferente de você voar externo, ter que solicitar voo para a ANAC, por exemplo. Então dentro é um voo controlado, tem teto, então é diferente. É inclusive mais tranquilo de fazer. Porém é um risco enorme se você não souber operar, se tiver empilhadeiras passando, se tiver ponte rolante passando, se tiver pessoas curiosas tentando jogar alguma coisa para derrubar o equipamento. Então, tudo isso são fatores importantes que a gente precisa reconhecer antes de aplicar. Verdade. Agora, uma pergunta. Primeiro a gente vai falar desse pequeno e a gente pode falar daquilo lá. Tem cursos específicos para... Fala assim, eu sou 100% operador desse droninho. Excelente, né? Porque eu preciso saber a questão de legislação, onde entra a legislação e não entra. Porque inventário de estoque, tem um carinha que hoje ele tá no armazém, amanhã ele tá em outro, ele tá em outro. Perfeito. Entendeu? E aí, duas perguntas. Outra pergunta assim, você falou do QR Code, tá? Mas eu também posso filmar o produto. Muito. Por quê? Muito. Aquele parte está lá em cima na posição 3 ou 4 há 1 ano, 2 anos, eu quero saber como está lá em cima. Perfeito. Tem uma chuva, caiu alguma coisa. Eu tenho essa possibilidade. Como essa imagem é feita? Cartão ou é online? Perfeito. Excelente pergunta. Ambos os drones, olha que legal, pessoal. Respondendo a pergunta para você que está acompanhando aí o nosso conteúdo, esse Neo com essas hélices protegidas, então a aplicabilidade dele, ele te dá um pouco mais segurança para chegar perto do produto. Existe um cartão de memória dentro dos drones que, inclusive, esse Neo eu gosto de pilotar pelo óculos. E esse Mini 4 eu gosto de pilotar pelo controle. Então, essa câmera que fica na frente do Mini 4 ou na frente do Neo, a gente consegue ver tudo que está na câmera pelo óculos. Então, nesse trabalho, eu fico sentado, utilizo esse controle motion, que é um controle que guia a aeronave. Então, o movimento que eu faço é onde a aeronave olha. Esse gatilho eu aciono para ela acelerar, subir e descer. Essa bolinha eu controlo a direção lateral dela. E aqui ele tem um sensor. Então, quando eu estou pilotando com óculos, né, o chamado FPV do drone, eu ponho o motion para baixo, o drone embica já para descer. Então, por que ele é fácil de pilotar, né? Tem gente que prefere o controle. Por que eu gosto do motion? Porque eu tô com óculos e aonde eu direciono ele vai. Então, essa caixa que você quer ver na logística, sem colocar funcionário nenhum em risco, ele tem uma precisão e te entrega uma imagem 4K, uma imagem de cinema. Então, é uma imagem de cinema. E ele dá zoom, então você não precisa chegar tão perto.
E o bom dele é que você com o controle motion consegue fazer lateral e você consegue ali no armazém dar o 360 na caixa, então você só não vê a frente. Você vê a lateral, você vê em cima dela, você posiciona o drone e olha ele para baixo, a câmera desce toda. Então você vê a caixa de cima, você vê os 4 pontos de apoio do pallet, do engradado que você quer observar. Então essa primeira pergunta ele é um drone espetacular para fazer essa varredura que você está perguntando. O custo-benefício dele também é um absurdo, né? Na parte de aplicabilidade. Mas sabe aquela pessoa que tá te assistindo agora no seu canal e fala assim, poxa, mas um kit a 5 mil reais pra mim é caro, um kit a 8, 9, 10 mil reais pra mim é caro. Você consegue hoje fazer um treinamento. Hoje não tem uma regra para drone de classe 3. O que é drone de classe 3? É drone de 0 a 25 quilos. Então, drones de 0 a 25 quilos, isso a gente chama de classe. E essa é a classe 3. De 25 quilos a 150 quilos é o drone de classe 2. E acima de 150 quilos é o drone de classe 1. E aí esse sim, tem o CAR, tem algumas regrinhas para voo. Mas essa operação dentro da empresa, dentro da indústria, dentro da logística, que você muito bem colocou, existem treinamentos hoje ministrados por escolas, existem mentorias, que é o que eu faço com os meus alunos. Eu faço mentorias aonde aplicar, como aplicar, que drone usar, para eles não irem para o campo de fato. E olha isso que legal. Você comprou um drone desse e tá escrito no manual que essa bateria aqui é Plus 55 minutos. Só que você não conhece e não usa o carregador correto. A bateria de 55 minutos vai durar 30, porque você pegou aquele carregador de carga rápida. Isso. Então, aquela bateria rápida, ela também consome rápido. E sabe o que tem no manual desse drone? Que ele vai a 20 quilômetros de distância. Aí o que você faz? Você não carregou esse drone como deveria. Colocou ele no modo esporte aqui no controle e foi fazer a logística que você quer seguir um carro, seguir um barco, fazer o seu trabalho lá que você foi contratado. E você lê lá no manual que ele chega a 20 quilômetros de distância do drone para o controle. Só que você esquece de ler no manual que ele não volta. E aí que acaba perdendo. Acaba a bateria no meio, porque você não usou o carregador específico, não tem aquele tempo hábil de bateria e só foi mandando drone. Então, o que eu falo sempre para os meus alunos? Ter sempre 30% de segurança de bateria, sempre. Porque aí você automaticamente traz o drone para casa. E na dúvida, aciona sempre o GPS do drone. Ele tem um setor, aqui se você olhar no controle aqui, pessoal, tem um H que a gente chama de Return to Home, que é o chamado de volta para casa. Então, o que acontece? Tô em dúvida, perdi a conectividade da câmera com a tela, aciona o Return to Home, ele desliga o controle, ele sobe até uma altura programada logística, vem em linha reta e pousa naquela área exatamente para trazer o drone de volta para você. Uma pergunta que surgiu agora. Precisa de internet? Nessa situação? Perfeito. O drone ele tem a conectividade dele para se conectar entre controle e o aparelho. Então, o drone comunica com o controle através de uma radiofrequência. Eu consigo subir esse drone ou esse óculos com internet na hora, sim. Ele tem a função de um smartphone, de um celular. Então, se eu abaixar essa tela, tudo que eu vejo de configuração, inclusive quando eu voo, eu vou dar a primeira dica aí pra vocês aí. Quando eu tô voando, eu tô fazendo algum take específico que o cliente pediu, eu roteio o meu celular e vinculo o drone no meu celular. Então, o que eu faço? Eu já mando o vídeo que eu fiz pro cliente aprovar se tá legal ou não, se é isso ou não que ele quer. Imediato. Puxa, que legal. Então, tem essas particularidades que hoje você consegue fazer essa conectividade bem tranquila. E tudo ele é frequência por GPS. Todo ele é frequência por GPS. Ele tem altura máxima para subir? Tem. Eu posso falar da altura apenas legislativo do Brasil? Pode ser. Porque senão o pessoal que está assistindo, já aconteceu isso comigo em podcast, em algumas TVs que eu apresentei alguns conteúdos,
que o pessoal pega o recorte do que a gente fala e fala, olha, no podcast do Alma Cavaleira pode ir até tanto de altura. Então tem uma legislação de voo para drone que para voo profissional não pode passar de 120 metros de altura. Acima disso, a gente consegue ir lá no Sarpas, que é um sistema da ANAC que você solicita os voos, mandando um projeto e eles avaliando com antecedência se você pode passar ou não acima disso. Mas para a regra de voo, para campo de helicóptero, para campo de avião, não pode passar de 120 metros de altura. Esse é o limite máximo do drone. E proximidades próximo de aeroporto, inclusive dependendo do voo errado que você faz logístico, você pode parar ou desviar um voo de avião com o risco do drone ter uma colisão. É muito perigoso o negócio, Muito hein? perigoso, porque imagina o seguinte, o que aconteceria com essa bateria de lítio dentro de uma turbina de um avião? Um desastre. Porque quem olha de fora fala assim, poxa, 250 gramas, levinho, qual é o problema? O problema é que essa bateria dentro de uma turbina de um avião pode causar, por exemplo, uma explosão. Pode. Então, esses cuidados que tem que tomar, não sobrevoar em prédios que tem heliponto, não sobrevoar em lugares privativos, privados, ter uma distância segura de pessoas que principalmente não querem ser filmada. Então a parte logística disso, existem regras e quem constrói essas regras é a ANAC. Então tem um documento oficial lá dentro da ANAC, que é esse documento que a gente se baseia para poder voar de drone, para poder fazer a mentoria, para poder aplicar dentro de uma indústria. Então, por exemplo, eu já cheguei dentro da indústria e lá dentro da indústria o pessoal comentar que eu enviei um documento que eles não conheciam, que era o seguro do drone. Então, para você voar profissionalmente, tem um seguro chamado seguro reta, né? Então, é um seguro que você calça terceiros apenas, não é nem a aeronave. É mais para você voar com o drone, se alguma coisa acontecer, você está respaldado daquilo. Puxa, as que pessoas estão respaldadas daquilo. Interessante, a gente vê falando em drone em sala de aula, no bate-papo com os amigos, a gente não sabe desses Não, detalhes. é verdade. Por isso que é muito interessante. Poxa, aí que me surge tantas perguntas nessa hora. Você falou 120 metros, qualquer região do país? Qualquer Ou região. locais específicos? Não. A regra de voo para drone é 120 metros 120. de altura. Você me falou uma coisa e me veio um gatilho. Posso fazer essa colocação? Pode, sim. Porque senão pode ser uma curiosidade do seu público que está assistindo aí pelo YouTube. O pessoal aí que acompanha a Alma Cavaleira. Esse equipamento aqui, ó, se eu fosse fazer uma pergunta para vocês, como que ele chama? Vocês me responderiam aí que está assistindo agora o quê? Como que chama esse equipamento? Vocês me responderiam o quê? Vocês já pensaram? Então eu vou perguntar agora pro apresentador. Você chamaria esse equipamento do quê? Pra mim seria um drone. Drone. A única diferença, se eu fosse comprar, eu não conheço drones. Perfeito. Eu olharia tamanho, pra mim acho que seriam as únicas diferenças. Perfeito. Drone, né? Não, pessoal. Ele chama Vant. Esse equipamento aqui, ele é um Vant. Ele é um veículo aéreo não tripulado. Quando ele chama drone? Quando eu uso ele para recreação, para brinquedo. Ah, interessante. Quando eu uso ele para trabalho, ele é uma RPA. Ele é uma aeronave remotamente pilotada. É aí onde entra as regras, a solicitação de voo, o seguro. Quando ele é drone, ele é brinquedo. Ele é recreação. Eu vou brincar com meu filho. Quando eu tô trabalhando com nota fiscal, gerando receita, ele é uma RPA, uma aeronave remotamente pilotada, que aí sim entra as regras. É aí que entra as regras. É que comercialmente falando, me vende um trabalho de RPA. Ele nem sabe o que é. Quem sabe o que é? Vai vir um cara com drone aqui. Todo mundo vai saber o que é. Então, comercialmente falando, a parte logística da venda é muito mais interessante eu tratar de drone. E olha vocês que estão assistindo aí agora, tá vendo esses pontinhos que tem aqui no drone?
sensor radar 360. Ele tem sensor para tudo quanto é lado, para ele não colidir. Só tem que tomar cuidado com vidro e com fio, porque pode ser que o sensor não faça a leitura, tá? Então, só pra gente separar, Vant, quando brinquedo, drone, quando trabalho, RPA, aeronave remotamente pilotada. Poxa, que interessante. Aí, a legislação, por exemplo, eu quero começar hoje. Isso aí, imagina, eu tenho o meu aluno lá de logística e ele fala, professor, eu quero o meu segundo trabalho, igual nós temos. Somos instrutores na instituição, Perfeito. mas nós temos os nossos trabalhos fora. Perfeito. Quero abrir meu negócio, eu gostei desse negócio de drone. Antes eu usava em casa, aprendi a mexer, era uma brincadeira, agora eu quero profissionalizar. Qual seria o caminho que esse carinha deve seguir hoje? E quais são os nichos de mercado que... Seria um operador de drone? É um operador de Vant, né? Esse é o operador de Vant. Operador de Vant. Quais são os mercados que ele mais vai conseguir captar negócios, além da logística? Ah, excelente. Excelente pergunta. Eu vou falar, inclusive, um negócio que eu faço de trabalho. Então, vamos lá. O que o pessoal, quando sai da minha aula, sai da minha mentoria de drone, faz? Exatamente o que eu explico na aula para não fazer. Olha, a gente ministra aí, nossa, uma infinidade de treinamentos, gestão, liderança, segurança do trabalho, mas nada é tão focado como essa parada do drone, gente. Nada, nada. Os alunos, inclusive, você não precisa falar de celular. Os alunos na aula de drone sentam na frente. Assim, é surreal a parada, é surreal. E eu falo na minha aula, na minha mentoria. Depois que você assiste a aula, você fica empolgado. Muito aluno compra o drone durante a aula. Puxa, que interessante. Porque fica tão empolgado com tanta forma de aplicar. Na mentoria, eu passo 13 tópicos que o aluno dá para aplicar o drone, né? E olhando para esse cenário, tem uma particularidade legal que o aluno chega em casa, sabe o que o aluno faz? Ele escreve no Google, drone barato. É, a primeira coisa, com certeza. Primeira coisa. Aí ele compra um objeto não identificado no formato de drone. Que quando ele sobe na casa dele, o drone já vai direto na parede, a esposa grita, acerta o cachorro, tudo acontece. Aí a primeira ação da pessoa com o drone é frustração. Sim. Aí a gente tem o segundo caso. Pegou uma promoção boa, comprou o drone, parcelou lá em 10 vezes e chegou o drone em casa. Ele abre o manual e vê que tem os botões que aperta para ligar, para pôr a bateria, e não tem a noção dos comandos, de como faz, da aplicabilidade. Às vezes ele vai no YouTube para buscar isso, algumas coisas ele entende, e o problema é quando ele acha que ele entendeu, ele vai voar. Aí ele não ativa o GPS, perde o sinal, o drone não volta. Aí ele vai no site de reclamação e fala, que coisa ruim que eu comprei. Se você compra um drone profissional, ele tem vários recursos dentro. Então, para o aluno fazer um treinamento, buscar uma escola, uma instituição, uma mentoria que ajude e auxilie você, de fato, aos comandos do drone, entender os cenários de aplicação, e eu vou contar um cenário que aconteceu comigo para vocês terem noção como essa parada do drone é doideira. Um cara me ligou e ele era arquiteto. Legal. E ele me ligou que ele queria filmar um prédio. E tranquilo, né, o trabalho. Pode filmar o prédio parado, pode filmar o prédio entrando dentro para ajudar você na venda, porque o pessoal compra muito a imagem, a foto. Sim. Então, quanto mais tecnológico, quanto mais efeitos você colocar, melhor é o seu gatilho de venda. Às vezes você gasta R$5.000 com um vídeo editado de drone e tem recursos e gatilhos de venda que traz isso para você e você fala, caramba, não é barato, né? Então tem muita coisa que é investimento que você faz. E dentro dessas vendas, um cara que era arquiteto me ligou para filmar um prédio, a gente marcou na Moca para poder fazer uma filmagem lá. Chegando no lugar, eu cheguei um pouco mais cedo com o drone e não tinha prédio. Eu, na hora, peguei e fui para uma padaria, achei que eu ia ser assaltado. O cara me ligou, você já chegou? Eu falei, já, tô numa padaria tomando um cafezinho. Não, vai tranquilo, tô por aqui. E aí, pus o drone dentro do carro, né?
Cheguei lá para filmar o drone, a gente tinha cobrado 1 hora de filmagem, então a gente cobra por bateria, por hora, por evento. Então tem vários gatilhos para você fazer cobrança, né? Uhum. Cobra por hora, cobra por bateria, cobra por evento, cobra por distância. Então a gente tem a tabela, uma planilha de precificação para poder fazer essa entrega. E aí fui lá no encontro do rapaz, cadê o prédio? Cadê as coisas lá? O cara tava com uma planta, pôs no chão, me cumprimentou, bem vestido o cara. Eu olhava para os lados, né, preocupado, que não é normal, não tinha nada. Põe o drone na planta. Coloquei o drone ali. Ele falou, a cada 3h40 você sobe e me tira uma foto, por favor. 3h40, né? Tiro. Fui subindo, tirando a foto para ele. Tira 17 fotos. Tirei 17 fotos, a foto ficou tudo igual. Aí ele falou, pode abaixar o drone. Eu falei, mas era só isso? Deu 3 minutos, mais ou menos. Porque o controle, ele marca a altura, ele marca a distância, ele já te fala tudo. Logisticamente dele aqui, perfeita. Eu tirei a foto, abaixei. E aí, pessoal, olha só. A imagem boa do drone não tá no controle. Tá no cartão que vem aqui atrás do drone, ó. Aqui tem um cartão. E pra você que tá assistindo aí, já vai uma dica de ouro aí pra vocês. Não adianta você comprar um cartão barato qualquer pra trabalhar com drone. Eu uso nos meus equipamentos o cartão chamado Extreme Pro. Ele pega uma qualidade em movimento e ele transforma em 4K. Então eu adoro o Extreme Pro para poder filmar de drone. Então eu vou colocar aqui o cartão no drone. Aqui fica a imagem boa. O cara falou, como é que você me passa essas fotos? Eu falei, tá, você tem computador aí? Tem no carro. Ele pegou o notebook, coloquei o cartão. Ele falou, a minha parte é só isso. Eu falei... E aí, cadê o resto? Só. Me pagou. Eu fui embora. Só que eu fui pra casa pensando, né? Que loucura, meu. Doideira. Aí ele me ligou de novo. Daria pra fazer um outro evento igual. Falei, nossa, a segunda eu sou assaltado, né? Aí eu falei pro cara, olha, você vai fazer a mesma coisa que a primeira? Ele falou, eu vou te dar um desconto pra você fechar comigo. Não vou te cobrar a mesma coisa que eu cobrei na primeira, não. Porque você pediu uma coisa, eu entreguei outra bem mais rápido. Meu, chegou, era a mesma coisa. Era em outro lugar, um pouco mais distante. Olhei, não tinha nada. Aqui é a mesma coisa. Fui filmar pra ele, tirei umas fotos de altura, tirei umas fotos de lado, que aí ele pediu umas de lado também. E eu não aguentei e perguntei pra ele. Desculpa, mas onde você usa essas fotos? Ah, quer ver as que você fez pra mim? Falei, quero. Ele pegou a sacada dos prédios e a foto era a vista do apartamento quando você fosse comprar o 14º andar. Que legal. Você ia comprar o 14º andar, a foto já estava lá do 14º andar pronta. Então era isso que você vai ver do seu andar. Então, olha, tanta sacada. Tem medida de tanque. Tem drone que desce, o Helios Red, que é um drone suíço, desce em espaço confinado. Tem um drone chamado Splash que vai para dentro d'água. Tem um drone mais parrudo, Mavic, Phantom, drones mais que aguenta mais vento, dependendo de onde você tá. Então, para sua aplicação, sempre vai ter algo. Drones com câmera de termografia, para você fazer um mapeamento, por exemplo, num quadro elétrico, fazer uma medição diária. Drone que utilize, e aí tem uma coisa legal para logística, porque às vezes você compra um drone, compra um controle, e dentro desse controle tem uma inteligência. E você consegue comprar uma outra inteligência, jogar aqui para te ajudar, por exemplo, a fazer mapeamento de área. Puxa, que legal. Você faz mapeamento, você vê quanto precisa de cimento, você vê quanto precisa de telhado, você vê quanto precisa de nivelamento do seu terreno. Então, hoje a aplicabilidade de tudo com drone. Ela é muito grande. E quanto custa, quanto está custando mais ou menos preço de mercado? Tá. Isso aqui, aquilo ali. Eu sei que tem uns que custam até 300 mil reais aí, no negócio. Mais, tá? Sério? Mais. Tem um modelo que eu gosto bastante pro agro. Vamos na logística, né? A gente fala do Teagras, que é um modelo do agro, né? De drone. Ele leva lá 40, 60 litros de produto para pulverizar. A gente tá falando ali em 400 mil, meio milhão, com o kit, né? Com o kit inteiro. Então você vai... Esse Helios Red que eu mencionei, 699 mil. Mas imagina assim, vamos pegar o gatilho... O retorno que isso aí dá. Imagina o gatilho logístico disso. É um absurdo. Imagina um profissional hoje, pro patrão,
que ele tem que descer num tanque com gás, com óleo, com risco de morte, e ele fazer isso com um drone hoje, tirar aquele risco de morte do cara. A distância. Qual que é mais barato pro patrão? Então hoje você fala, nossa, 699 mil reais, caramba, mas e pro patrão, como que fica isso, né? Então, teoricamente, pessoal, é muito rentável para ele essa aplicação. Então, esse kit que você tá falando, só o drone, você acha ali em torno de 1.700, 1.900 reais, só o drone. O que eu faço só com o drone? Eu consigo pilotar ele só com a palma da minha mão, sem controle. Eu dou o comando para Como ele, assim? eu ponho ele na minha mão, ele tem vários comandos logísticos ativos, e eu falo o gol, ele já vai subindo, eu vou andando, ele vai me digitalizando. Poxa, que Então, legal. por exemplo, vamos transformar essa sua pergunta numa aplicação logística. Você que está assistindo, se você conhece o Lean Manufacturing, uma das ferramentas que tem é o diagrama de espaguete, que é o que a gente faz de corrida dentro de uma fábrica para saber o quanto seu produto está andando. Isso. O drone, você pode colocar ele filmando o seu produto e onde o produto vai, ele vai atrás. Então ele já calcula o quanto que aquele produto andou para você e em tempo. Então, se eu queira saber em quanto tempo eu separo um pedido dentro do armazém, Você põe ele para fazer. acompanhando o operador, Ele, quando o operador parar aqui, levantar o braço, ele corta o vídeo e automaticamente você sabe o quanto ele andou e quanto de tempo foi tudo isso aí. Isso é muito importante. E- Tempos e movimentos para cálculo. Então, por exemplo, esse kit, pessoal, você vai achar aí no mercado por 5 mil reais. Você tô falando do drone, tô falando com 3 baterias, tô falando com óculos, tô falando com controle motion. É um kit já para aplicar. Esse kit aqui, ele saiu para mim por 12. Com bateria plus, com case. Se você tá assistindo, talvez você fala assim para mim, assim. Mas eu trago ele por 9, eu trago ele por 7, dependendo de onde você traz, né? Só que esse daqui é uma distribuição brasileira, onde a empresa que traz homologa a ANAC, homologa a Anatel. Ele já me entrega todos os cadastros prontos, ele me dá um código na caixa, que se eu pesquisar na Anatel já tem a radiofrequência. Então eu tenho a documentação desses drones inteira. Nota fiscal, solicitação de voo, o CISANT, que é o cadastro da aeronave do piloto. Tá tudo aqui nas caixas, aqui nos bastidores, mas eu tenho a inteira. Então esse drone fica na faixa de 5, esse drone fica na faixa de 12, pelo site do fornecedor, do fabricante dele, tá? Consigo trazer mais barato de algum outro país? Pode ser que você até traga, mas a confiabilidade do produto e a garantia você tem que tomar cuidado. Sim. Inclusive drones em compras online tá tendo muito problema, porque dentro daquelas 3 baterias, você compra as 3 baterias e troca a bateria e me devolve. Não quero não. Aí você pegou uma bateria minha nova e pegou e me deixou a sua ruim. Uma bateria dessa aqui plus, uma bateria dessa aqui é 750 reais. Não é algo barato. Não é algo barato. Se uma é 750, duas... Já fez a diferença, 500 conto. 500 conto. 3... 2 conto. Mais 200 do hub. Só nesse kit com 3 baterias, eu faço muita feira, muito evento. Sempre quando eu tô em evento, eu contrato algum ajudante só pra ficar de olho na mesa. Se eu pagar 300 reais pro meu ajudante numa feira, ficar olhando pra mim os meus drones, pra mim é barato. Porque um case que ele leva desse pra mim é 2.200. Já é barato pra mim. Então, o drone... Por que a gente precisa saber mexer com o drone? Porque ele é caro as peças. Ele não é que nem aquele jogo de videogame, ele tem uma vida só. Esse drone, você dá uma pancada na parede, já deu. Você vai ter que trocar a perna, você vai ter que trocar o motor. Eu acho. Acho empresas que fazem a manutenção? Acho também. Mas você vai ter que investir um dinheiro que às vezes é mais caro do que o que você cobrou do seu cliente, por exemplo. Uma pergunta que me veio à cabeça. E serviço pós-venda referente a isso? Muito bom. Sei, eu tava muito bom. Logo de cara, equipamentos eletrônicos, a maioria vem de fora. Quando a gente fala produto com problema, eletrônico, já se vem na cabeça um pouquinho dor de cabeça. Como que é isso? Olha, eles têm um mapeamento tão bonito do drone. Olha que legal. Aqui atrás, eu tenho um QR Code. Legal. Eu tenho uma placa. A empresa que fabrica um drone profissional, ela tem o log de voo.
Já aconteceu de pessoas baterem o drone e solicitar uma troca, você mandar o equipamento para a empresa, ela devolver porque reconheceu que era algum problema do equipamento. Só que isso acontece quando você traz de outro lugar sem ser original, sem ser... Então, muitas vezes você paga 1.000, 2.000 a mais pela tranquilidade. Pela tranquilidade. E a gente usa para trabalho. Só que eu queria falar uma coisa para você que tá assistindo aí, você que é telespectador aí do Alma Cavaleira, dos seguidores do Alma Cavaleira, principalmente pelo YouTube. Eu queria falar para você o seguinte: se você desmotivou pelo preço de 5.000 e pelo preço de 12.000, não faça isso. Você sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo. Você quer filmar algum lugar? Faz um curso para você aprender. Sim. Vai lá no YouTube, vai lá no Google e digita aluguel de drone. Tem empresa que aluga a diária do drone. Sim. Então você vende o seu serviço para o seu cliente, aluga o drone, paga a diária e recebe do seu cliente. Em 5, 6, 7 trabalhos, você já consegue comprar o seu. E aí você fica aí tranquilo. E lembra de uma coisa, quem tem um não tem nenhum. Então quando você for voar em algum cliente focado, leva sempre 2. O que vai fazer o trabalho e o de backup. Um de reserva. Porque se acontecer alguma coisa, você... Imagina o seguinte, vou te dar um exemplo. Casamento. A noiva espera entrar no altar uma vez só. Uma vez só na vida. Uma ansiedade absurda. Toca a sirene. Se você foi contratado, cobrou um preço legal aí pra fazer um trabalho sério e justo, né? E aí toca a sirene com a noiva abrindo a porta lá, aquela marcha, aquela musiquinha lá de casamento. Que não se faz 2 vezes. Imagina a música de casamento aí, você que tá assistindo tocando. Não faz 2 vezes. O que acontece? A bateria descarregada. E aí, cara? Meu Deus, ela só ia entrar naquele pedaço, ela não vai entrar de novo não pra você... O que eu faço nesses eventos? Eu deixo um drone erguido filmando e o outro eu vou fazendo meus takes. Por quê? Se os meus takes der algum problema, o que tá parado tá filmando. A noiva pode reclamar comigo que ela não gostou do take. Mas foi feito. Ela não reclama que não teve. É verdade. Então, nós já vimos aí 3 segmentos. Logística, casamento, imobiliário. Tem mais alguma área? Nossa. Vamos falar. Porque eu tenho assistido, antes da gente conversar, assisti algumas coisas. Eu venho do agronegócio. Então eu vejo muita, drone para passar veneno. Exato. Drone para plantar. Exato. Inclusive, esses dias teve um rapazinho que fez uma brincadeira que eu não achei legal, não sei se alguém viu. Um drone caríssimo, 600 e tantos mil, não sei qual é o valor daquele drone. Ele fez uma brincadeira de buscar uma cerveja na casa dele e voltar para a roça. Não façam isso, tá? Não façam Pelo isso. amor de Deus. Isso aí é coisa que não é certo. E aí me veio na cabeça, como é feito aquele mapeamento para que o drone vá e volta? Ele tem uma automação... Tem uma palavra técnica? Ele tem uma automação dentro do controle que ele faz um mapeamento de ponto. Sabe aquela nuvem de ponto de uma foto? Ele faz aquilo. Então, ele vai lá numa área, você mapeia os pontos do terreno que você quer e dá o start e ele vai sobrevoando fazendo a pulverização. Então, ele já está com a quantidade correta, ele já está pulverizando de uma forma correta e automaticamente ele já sabe quantos hectares ele deve fazer. E tem uma inteligência dentro desse controle do agro que você consegue programar comprando um aplicativo à parte que se tiver uma praga, a câmera do drone identifica, joga pro controle e mapeia que tipo de praga. Puxa, que interessante. A agro tá um desenvolvimento assim absurdo para drone. Você coloca uma câmera específica no drone, ele conta suas cabeças de gado. Puxa, que interessante. Então o drone vai sobrevoando, vai contando as cabeças de gado. Ontem eu tinha 800, agora eu tô com 749. Cadê as 51? Puxa, que interessante. Outra coisa, perguntando. Além, por exemplo, no agronegócio, área de segurança. Nossa, segurança do trabalho, pessoal, tá aplicando muito, sabe? A gente consegue... Só dando um gancho. Por favor. Exemplo, aquele galpão onde é que o operador de empilhadeira passou, deu uma pancadinha no pé direito, aquele negócio desceu, e tem partes que tá caindo, tem partes que vai cair. Antes era mandar o ser humano lá. Exato. E aí, como eu usaria? Agora a gente já aplica diretamente o drone, e para isso, o seu time
de engenharia de segurança, de bombeiro, de segurança patrimonial, precisa estar treinado. Um grande problema que eu vejo dentro das indústrias que eu vou aplicar o drone, que eu vou ajudar eles a aplicar, é que eles treinam engenheiros, projetista, mas eles não pensam na segurança patrimonial para filmar a saída e a entrada de ônibus. Uhum. Ele não treina o bombeiro para filmar um resgate em telhado quando necessário. Ele não treina um técnico de segurança para ele fazer uma análise preliminar de risco sem ter que subir no telhado. Ele não pensa em treinar esse público. Então ele acaba, infelizmente, treinando pessoas, que é legal, melhora a produção. Eu já apliquei drone para setup de máquina. Poxa, que interessante. Imagina uma empresa que fazia estampado, fazia painel de carro. Uhum. Essa empresa precisava melhorar o setup. A gente, com o drone, filmou o setup inteiro da empresa, pegou o vídeo, colocou ele vezes 8 e foi parando nos recortes. A gente descobriu que o cara andava para pegar ferramentas num quadro. E se a gente trazer esse quadro perto? Então, com ajustes do vídeo, a gente mudou um setup de uma fábrica. Poxa, sabe o que acontece? O setup, a quantidade de tempo que diminuiu, mais do que triplicou o valor que eles tinham colocado, e aí fica só de lucro para eles. Então você consegue, na logística, analisar processos dentro do problema. Então, como é que aquele funcionário hoje está executando o trabalho? Filma lá um ciclo, filma meia hora de trabalho, vem com um time de estudo para a base, refazer aquele layout, aquele mapa fluxo de valor do Lean Manufacturing, aonde a gente cria gargalos e dores para isso. Então, com essas atividades, a gente consegue fazer a aplicação de como estava, sabe uma coisa legal? Como estava antes e como ficou depois o layout. É verdade. Como que era antes, como era depois. Quanto que você teve de ganho real realmente no processo? Quanto que parou de andar? Será que a gente colocou uma esteira automatizada ali que reduziu o impacto e você só conseguia ver isso de cima? Como é que tá o pátio logístico de entrada e saída dos seus caminhão? Será que você coloca o drone lá virado com a câmera 90 graus para baixo e vê essa entrada e esse fluxo? Olha, para quem for na doca 8, 9, 10, tem que entrar na portaria 4. Quem for na doca 1, 2, 3 e 4, tem que entrar na portaria 2. Você consegue otimizar essa parte logística com o olhar clínico de cima, por exemplo. Você consegue desviar a rota de empilhadeira. Você consegue pegar e colocar uma empilhadeira externa, uma empilhadeira interna para poder dar gap de ganho para você. É muito grande. Então tem muita coisa de aplicação. Uma das coisas que você falando aí me veio na cabeça, tem um problema muito sério em pátios de caminhões. Perfeito. Imagina 2 horas da manhã, movimentação suspeita, onde é que tem caminhões, tem Perfeito. carga, aquela coisa toda. A eliminação daquele carinha e lá ver o que é. Perfeito. Então eu acho que na portaria seria legal ter alguém que Perfeito. saiba operar e saber isso aí. E Poxa, olha- eu consigo, o carinha consegue ver o que está acontecendo lá no meio do pátio, Perfeito. talvez distante, né, por causa Perfeito. da altura. Ele dá um zoom vezes 8. Poxa, que interessante. Tem drone que filma noturno. Agora tem drone que você coloca um comando aqui e fala, ele sai o áudio lá. Nossa, que interessante. Se você, por exemplo, quiser levar um recado. Vamos subir um pouquinho mais lá do Brasil. Tem drone que leva a DEA, desfibrilador externo automático, em lugares que precisa de um aparelho e não tem. Poxa, que interessante. Que é o que a gente chama de drone resgatista. Nossa, muito interessante. Agora, não mudando de assunto, mas continuando. Quem controla hoje, por exemplo, eu quero montar a minha empresa, quero ter 3, 4, 5 drones, quero ter 5 profissionais para entrar no mercado e falar, aliás, chegar no perfil que você está hoje. ANAC? Tem mais outros órgãos? E qual é o caminho que eu devo seguir para chegar na ANAC? Muito. E como funcionam as documentações lá? Perfeito, excelente. Eu vou primeiro no DCE, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, que ele que rege e cuida de tudo isso. Para voo profissional, a gente tem o seguro reta, que é um seguro contratado que fica aí de 400 a 600 reais, dependendo da seguradora. É como se fosse um seguro de carro mesmo, tá? Por operação ou é Não, permanente? anual. Poxa, é barato. Anual. Você dilui isso nos trabalhos que você faz ao longo do mês e do ano, né? Então não é nada absurdo de caro. Então o DCE é o primeiro momento. A primeira coisa que você vai fazer é o Cisante. Você entra lá no site do Cisante NG, você vai entrar com a sua conta Gov, vai colocar lá, cadastrar o drone. Quando você coloca a sua conta Gov, ele já puxa o seu CPF sua vida toda, né? Você vai cadastrar o drone, vai cadastrar a placa, vai colocar o IP do drone, que é a placa que eles colocaram interno, que é esse número que você viu do QR Code. E aí vai te dar um certificado.
cadastro de drone de piloto. Então, você vai ter um cadastro ali que você é o piloto desse drone. Então, se você der esse drone na mão do amigo seu... E ele aprontar uma ele lá. aprontar uma, quem tava voando com o drone? Era você que era o piloto. E aí, além disso, você tem uma outra documentação, que é o que a gente fala de Anatel. Antigamente era o sistema Mosaico, agora é o sistema CIE, né, de cadastro. Por que que você tem que fazer? Se você não compra, se você traz o drone de fora exportado, você tem que cadastrar essa radiofrequência. É difícil? Não. Muita empresa cobra de 100 a 200 reais para fazer esse cadastro para você e vende 30 a 40 dias na sua casa esse certificado. Se você compra de uma empresa brasileira e essa empresa brasileira trouxe de fora, essa empresa que você está comprando brasileira é que tem que fazer esse cadastro para você e na hora de você comprar já dá. Muito ocorre? Não. Ocorre isso, o pessoal nem sabe disso. Agora, quando você compra um drone, que é o caso desse, esse já vem a Anatel, a radiofrequência na caixa dele. Ele já é um drone homologado aqui para a gente operar. Então, a diferença de preço, a diferença de onde você compra, né? Então, não é difícil homologar ele. Então, Cisante, cadastra o piloto e aeronave. A Anatel cadastra a radiofrequência, explicando para o espaço aéreo que vai ter um equipamento voando e algo conectando com ele. E a terceira documentação muito importante é o SARPAS NG. SARPAS NG. Esse equipamento para trabalho é uma RPA, uma aeronave remotamente pilotada, certo? Esse equipamento, SARPAS NG, solicitação de autorização de RPA, SARPAS. Poxa, interessante. Solicitação de autorização de RPA. O que eu peço nesse SARPAS? Autorização para eu subir e fazer o meu voo aéreo. Lá eu tenho voo padrão, em torno de estrutura, aerolevantamento. Então tem várias formas que eu posso solicitar para a ANAC o voo. Geralmente pedir com 4 dias de antecedência. Por isso que quando a gente vai fechar algum contrato, e aí é uma dica para você logística, né? Eu vou fazer alguma gravação, algum voo em algum lugar. Eu peço sempre para quem tá me chamando ou deixar eu ir até o lugar ou fazer uma videochamada na hora. Porque eu quero que ele me explique o que é para fazer, quais são as condições. E aí a gente usa recursos logísticos com aplicativos, por exemplo. Posso citar um aplicativo? Pode. Eu uso um aplicativo chamado UAV Forecast. Esse aplicativo me mostra se naquele dia, naquele horário vai chover. Poxa, Então eu já negocio com você de uma forma logística qual é o horário que dá pra gente. A gente pode fazer 10 horas da manhã? 10 horas não. Aí eu olho no aplicativo. E 4 horas da tarde? 4 dá. Então a gente já trava meio que o vento, a condição climática já seja satisfatória para voar com drone. Poxa, que interessante. Então a gente falou do DCEA, que é o departamento que cuida, do Cisante, cadastra o piloto e aeronave, do SARPAS, solicita voo para a ANAC, e do Anatel, que cadastra a radiofrequência do drone e do controle. Tem custo? A Anatel antigamente era R$200, muita gente não fazia e não tem esse custo. Cisante a gente tira isso na mentoria. Uhum. Dentro da mentoria você já tira o seu Cisante, já cadastra o seu drone. O Anatel, ele leva em torno de uns 40 minutos para cadastro, precisa ter alguns documentos em PDF para você cadastrar, mas está muito mais fácil do que era antigamente. Para os droneiros mais antigos, você tinha que pôr as referências técnicas de radiofrequência. Então eu cadastrei um drone meu com 14 radiofrequências. Eu não sabia nem o que eu estava cadastrando. Eu não conheço disso. Tinha que ser um técnico, Tinha que ser um técnico exato, do negócio. exato. É. Então eu pegava lá no site, via qual eram as 14 radiofrequências e cadastrava. Agora, o drone, quando você coloca a marca dele, ele traz a Já radiofrequência. traz automático. Quando não é um drone experimental. Quando é um drone profissional que já tem validação no mercado para ser comercializado, por exemplo, né? Não adianta você fabricar um drone aí, race, pôr ele para voar e aí você ir lá cadastrar, porque Não vai. cada lugar você comprou de uma coisa, né? Você usou o drone durante 1 ano, 2 anos, você quer trocar. Vendi para uma pessoa. Como funciona a documentação? Dentro do Cisante, você entra lá dentro daquele Cisante que você cadastrou o piloto e a aeronave. Ali tem um negócio, um clique num botão chamado transferir. Você vai clicar no transferir e vai colocar o CPF da pessoa ou o código de pilotagem. Se o cara já fez o curso. Se o cara já tem Já o é habilitado. SARPAS. O SARPAS. Se o cara já tem o SARPAS na conta Gov,
Se você olhar no cantinho direito, na parte de cima, vem 4, 5 letras. Então, na hora de você transferir o drone, qual que é seu número de habilitação da CNH? É só você olhar E no Sarpas é a mesma coisa, vai ter um número seu de habilitação para voar aéreo. É só você clicar no botão. Aprendi algumas coisas de drone hoje que eu não sabia. Não aprender mexendo. Primeiro, estude muito, tá? E não é um brinquedo, é uma ferramenta de trabalho. É uma ferramenta de trabalho, e essa daqui eu queria fazer uma parada. Apesar do convite ser feito para logística, ser feito para trabalho, eu queria fazer um pequeno recorte para os pais. Para você que é pai, você que é membro do canal, você que vai compartilhar essa matéria, você que acompanha o Alma Cavaleira aí assistindo aí no YouTube. Para você que é pai, cuidado com o drone que você compra. Cuidado com o voo dentro de casa. A rotação dessa hélice é uma navalha. Isso pegando no braço do seu filho vai fazer um estrago. Isso pegando na orelha do seu cachorro vai fazer um estrago. Isso pegando no seu passarinho, agaporne, papagaio, calopsita, vai fazer um estrago. Você vai ter uma frustração se você fizer isso. Então, para você que é pai, eu faço esse recorte. Voe em um ambiente aberto com seu filho. Prefira drones com hélice fechada, para se você perder o controle, a hélice... Pega, por favor, esse drone na mão, por favor. Mostra lá para a câmera. Pode levantar ele. Qual contato você tem com a hélice? Nenhuma, pessoal. Nenhuma. Vocês podem ver aqui. Olha o contato com a hélice. Olha a parte de baixo. Então, escolha um modelo que principalmente não vai gerar risco para sua família. Esse drone, quando você liga na sua casa, pessoal, ele chama atenção de animais, ele chama atenção de gato, de cachorro, eles acham que é uma ave, eles pulam nele para brincar. E eu não quero que vocês hoje, gostando do conteúdo, comprem um drone, voem e fale, caramba, olha, se frustrou. Então você que está nesse canal, foque principalmente na sua segurança. Sim, se você não sabe os comandos, não vai perto das pessoas, não brinca em festa, em churrasco, em sítio, e atrás do seu coleguinha, do seu primo, porque não é brincadeira. Pode enroscar no cabelo de uma mulher, pode bater no olho de um primo, pode causar um acidente. Não faça isso, pessoal. Dica de segurança muito importante, justamente isso aí que eu ia comentar com você. Hoje os jovens, a gente dá aula, a gente tem contato muito com jovens. Se você quer chamar a atenção de jovens, você mexe com tecnologia. Perfeito. Hoje, se a gente parar para pensar assim, poxa, pode ser uma profissão? Pode. É uma profissão. É uma profissão. É uma profissão. E, pessoal, faz um recorte agora no Google. Escreve no Google piloto de drone, clica lá em imagem. Você olha lá agora, já tem empresas oferecendo o cargo de piloto de drone. Só que aí tem uma particularidade, tá? Pessoal do canal, ache você que fazendo um curso, virando piloto de drone, virou uma profissão. Você vai ter que ter algum elemento. Você vai ter que vir da área elétrica, você vai ter que vir da área de segurança, você vai ter que vir da área mecânica, porque o que ele vai te entregar na outra ponta tem um material. Então, por exemplo, eu quero ver se tem algum cabo rompido na parte elétrica. Tem um drone certo, você já é eletricista, você sabe já todos os riscos. E aí, em vez de você pôr a escada lá, cair ou demorar, você vai com esse equipamento, você já domina o que você faz, você vai com esse equipamento como auxílio. Então a profissão piloto de drone, ela vem atrelada sempre a uma outra característica de outra formação que você já teve. O bombeiro vai inspecionar risco, o técnico de segurança vai inspecionar telhado, o arquiteto vai inspecionar o ambiente, como é que tá, e vai montar uma planta. Então sempre tem uma característica atrelada além do piloto de drone. Então você tem alguma profissão aí, e aí eu vou fazer também um recorte para aposentados. Muito, pessoal, quando você se aposenta, tem muita gente que quer continuar trabalhando. Sim. Aqui é o trabalho. É verdade. Aí é uma profissão para você que já veio do ramo metalúrgico, já veio da construção civil, já veio da celulose, já veio do comércio. Você já tem a sua bagagem de experiência, aí vira uma profissão piloto de drone, mas o que você já performa é um complemento. Inclusive hoje mesmo, na hora que eu estava fazendo as pesquisas, eu vi uma filmagem que me chamou muita atenção.
o corretor de imóveis. Perfeito. Mas quando eu falo corretor de imóveis de casa, tranquilo, subiu lá e filmou. Não, mas corretor de imóveis era de fazenda. O cara caminhando e o cara mostrando, ó, aqui tem um córrego, aqui tem um rio, aqui tem uma estrada, aqui tem um pé de café, e o drone filmando por cima. Uma filmagem de mais ou menos, eu não sei o que ele fez, mas ele conseguiu filmar aquela fazenda lá de 100 hectares, numa filmagem de 3 minutos. Perfeito. Eu achei aquilo interessante, cara. E aí que entra um detalhe. Poxa, corretor de imóveis, eletricistas, quem é do agronegócio. Então, hoje, o trabalho do drone, o uso do drone, quase todas as profissões, Perfeito. você consegue dar aquela... Perfeito. Poxa, muito interessante, poxa. Perfeito. Inteligência artificial. O que você vê? Complementa o que aí? Imagina o seguinte, você imagina esse drone com termografia passar na frente de um painel e te mostrar onde está a fuga de corrente? Puxa, que interessante. Você imagina esse drone, um modelo de drone específico, descer num tanque de gás e ele descer com aquele aparelho de medidor de gás embutido e ele te mostrar no controle se tem vazamento ou não? Você imagina um drone levar luz aonde tá escuro e mostrar pro pessoal como é que tá aquela galeria executando uma tarefa? Você já imaginou um drone passando e varrendo 10 quilômetros de elétrica aonde os caras ficavam nos postes tentando achar o problema? Poxa. Você imagina um drone mapear uma área? E aí, posso fazer um recorte para um drone? Pode, Tem um drone aí, eu vou ter que pegar um gatilho na sua pergunta, muito boa. Ele fez uma pergunta bem legal agora. Tem um drone chamado Drone Inbox, chamado drone na caixa. Você programa na segurança patrimonial ele sai fazer a ronda para você. Em vez daquele motoboy, o motoqueiro segurança, né, que sai... Ele sai fazendo a ronda pra você. Chama Drone Inbox, drone na caixa. Ele marca os pontos dentro da fábrica. Você pode fazer isso na entrada, você pode fazer isso na saída, você pode fazer aleatório. Eu quero inspecionar o prédio 10. Vai lá no prédio 10. Quero 4 inspeções à noite. E falando de tecnologia e automação, né, que foi Isso. o foco da sua pergunta, por que drone na caixa? Porque quando ele volta, ele pousa numa caixa que por indução ele já continua carregando. Continua carregando. Puxa, que interessante. Essa semana eu vi algo até interessante. Não recordo mais qual foi o canal que eu vi isso aí. Aquilo não é no Brasil. Fios de alta tensão com aquele negócio de gelo. Perfeito. E aí o drone subia em cima e ele conseguia... Perfeito. Falei, poxa, meu, aquilo a gente viu alguns chineses, acho que é chinês, eu não sei o que é. Perfeito. Os caras numa altura absurda, batendo... Perfeito. Substituição, cara, mão de obra. Aí o pessoal do canal, você acabou de trazer um gatilho pra mim pra gente seguir nessa mesma linha. É drone que faz lavagem de prédio de vidro ou de placa solar. Poxa. Então o drone ele sobe, é um drone maior, tá? Mais robusto, né? Ele sobe com T aqui embaixo, coloca uma mangueira. Aqui embaixo fica o produto jogando e aqui você vai controlando o drone no prédio lá, varrendo, lavando ele, controlando aí a ação. Então hoje já está fazendo pintura de prédio, já está fazendo lavagem de vidro, por exemplo. Já tem drones em alguns países sendo utilizados e testados para combate a incêndio, mata, em floresta. O drone leva lá água e descarrega, né, por exemplo. Interessante. E quer ver que legal? Você que está assistindo o programa, a gente está falando sempre em drone, né? Por que drone? A tradução do drone do inglês para o português é zangão. Então eles colocaram o nome drone para homenagear a abelha. Em 1935, os drones vieram para a guerra. E o primeiro drone que surgiu foi um drone chamado Queen Bee, abelha rainha. Sério, cara? E agora os drones para trabalho profissional, né? Queen Bee, o primeiro para guerra. Agora os outros drone. É zangão. Então, Queen Bee, abelha rainha, zangão. Um para guerra e um para trabalho. Uma das últimas perguntas, qual foi o primeiro e hoje qual está sendo, você fala assim, poxa, esse aqui foi o que começou tudo e quando foi? E hoje você olha assim, qual é o modelo que você vê assim, cara, esse aqui é o top do negócio. Você quer em aplicabilidade ou eu posso colocar a minha particular que eu gosto? Seu ponto de vista. O drone em 2006... A DJI veio forte no mercado com um modelo chamado Phantom, né? O Phantom era um modelo que na época era financeiramente era bem mais alto. Então hoje
ele é acessível para você comprar, parcela, tem rentabilidade, né? Então, o Phantom era o primeiro modelo. Ele era aquele quadricóptero grandão, com as hélices grandona. E drones acima de 250 gramas no Brasil tem uma particularidade que tudo isso que eu falei de documentação para você é obrigatório. Você não voa sem isso. Uhum. E a DJI começou a fazer drones abaixo de 250 gramas. Porque aí era considerado drone de brinquedo, vai, lá essas coisas. Só que tem um recorte muito importante que é o PMD, o peso máximo de decolagem. Esse drone, ele consegue, por exemplo, voar com hélice. Ele tem 249 gramas, mas o PMD dele não é 249, porque ele consegue voar uma hélice. Então, teoricamente, ele precisa dessa documentação toda. Hoje, já tem o Mini 5, que é um modelo filma noturno, 3K, é um modelo totalmente diferente. Hoje já tem o pai dele, porque esse aqui a gente chama de filho, né? O Mini, ele já tem o pai dele, que é um pouco mais 1 quilo e meio, que é um drone um pouco mais parrudo. Então, por exemplo, hoje tem um Mavic 4 Pro Enterprise. Esse é um drone que eu adoro pilotar, adoro as aplicações que ele tem, né? A gente tá falando aí de 27 mil reais, mais ou menos. É um precinho meio salgado. Mas ele entrega. Você imagina a gente performar e te entregar um relatório técnico e você pagar 3 mil reais e gostar. 10 relatórios desses, você pagou o drone. Só um vídeo bem feito de um prédio de apartamentos e sair... Você já vai trazendo a garantia. Então, começou-se lá com o Phantom, né? Teve um modelo, por exemplo, o primeiro modelo foi o DJI Mini. Ele não era 4K, a bateria era bem menor, mas ele já entregava. Você quer ver um drone bom? Sobe ele na sala e deixa ele parado no alto. Você vai ver que ele não se mexe, é um drone de qualidade. Sobe um drone barato, você não consegue controlar ele. Você põe para um lado, ele vai para o outro. E ele briga. E olha uma coisa que legal de logística agora de construção. Logística de construção. Você tá vendo que nessa perna tem um risco? Uhum. Nessa perna também tem um risco, ó. Tem um risco aqui no drone. Aqui na hélice tem um risco. Nessa já não tem o risco. É verdade. Se você bate e troca a hélice porque você não conhece, ele voa torto. Então, até a aerodinâmica da hélice do drone tem a ver. Todos eles têm a ver. Muito interessante. Então, ele te mostra um checklist no controle. Ele tem o Mini 4 Pro, ele tem um simulador real de drone que dá para você treinar antes de você subir o seu equipamento. Às vezes você compra esse drone e você nem sabe disso. Você nem sabe que se você fizer uma atualização do seu controle do frame dele, ele te dá um videogame aqui pra você pilotar, pra você treinar. Às vezes tem equipamento, não sabe as funcionalidades. As funcionalidades dele. Verdade. Poxa, muito interessante. Gabriel, nosso bate-papo tá maravilhoso. Cara, eu vim pra conhecer algo interessante, você veio e me deu um show. Imagina. Você que é meu aluno aí, aluno do Gabriel, cara, obrigado pra vocês aí. Gabriel, a gente faz um joguinho de perguntas rápidas, inclusive a galera que veio, o Henrique, o Agostinho. Pra você, o que significa conhecimento? Conhecimento é você aprimorar suas habilidades e multiplicar, porque não faz sentido você conhecer algo e reter para você. E conhecimento é algo que ninguém toma de você, ninguém te leva. Quanto mais você ampliar o seu conhecimento, mais performance você tem. Então, conhecimento é algo que ninguém te tira, mas que vai ser um conhecimento focado apenas em você e não multiplicar. Para mim, teoricamente, nessa parte de docência, não faz sentido. O que significa liderança para você? Liderança é você pelo exemplo. Líder é aquele que ensina mais pelo que faz do que pelo que diz. Então, não seja aquele líder que impõe. Busque ser aquele líder que é respeitado, principalmente quando você não esteja. Liderar é estar à frente dos problemas, assumir com a equipe e ir junto com elas no problema. Transferir o problema não é uma posição de líder. E junto com o problema, essa sim é uma posição de líder. Verdade. Falou tudo. Educação. Educar, por exemplo. Educar é você analisar os princípios básicos e as suas condutas. Você tem erros e acertos durante a sua vida, durante o seu dia a dia. Mas a educação é você seguir os seus princípios e os seus valores, independente dos obstáculos que a vida te coloca. Pura verdade. Sonhos que o Gabriel não realizou ainda. Olha, ele pegou pesado. Agora pegou pesado. Olha, eu sou muito grato a Deus, cara.
eu Deus nos dá tantas coisas, né? Olha, eu sou muito grato a Deus. Se eu falar pra você, eu tenho uma bebê de 11 meses. Poxa, cara, Queria aproveitar e deixar registrado. Liz, o pai te ama, filha. Você mudou a minha vida. Esse era um sonho que eu consegui realizar esse ano. Então, hoje, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho uma filha maravilhosa, eu tenho um emprego que eu adoro, onde eu estou, o que eu faço. Eu tenho amigos que eu posso contar de verdade, amigos de 20, de 25 anos que estão comigo. Eu tenho meus afilhados. Sonho de material, isso não é um apreço que eu tenho. O meu sonho é continuar feliz, o meu sonho é ter saúde, o meu sonho é me dar bem, é ver minha filha bem, é ver minha esposa bem, é ver minha mãe bem, ver minha irmã bem. Esse é o meu sonho, né? Que eu já vejo realizado, mas eu quero manter esse sonho. Agora, da parte material, eu acho que Deus já me proporcionou até muito mais do que eu mereço. Então eu já sou um abençoado pelo que eu tenho hoje, pelas coisas que Deus me trouxe, e eu sei que é um empréstimo nessa terra. O dia que eu for, tudo que eu construí até agora fica. O que não vai ficar, a educação que você implantou, a liderança que você deixou, o conhecimento que você adquiriu, é isso que quando você for fica. É aquele aluno que sai da tua aula e fala, olha no relógio e fala, pô, professor, já acabou. Já acabou. Podia ter mais 10, 20 minutinhos. Enquanto a gente vê pessoas trabalhando, a gente vai na contramão. Faz o aluno querer ficar. Isso é fazer sem esperar nada em troca, sem esperar elogio. Esquece. A pessoa que depende de elogio cai no primeira vaia, primeira crítica. Uma das coisas, não cortando a nossa sequência que a gente vai voltar, mas um dos objetivos desse canal é justamente trazer esses heróis que está dentro das escolas, que às vezes não é nem tão visto pela sociedade, né? E inclusive o seu terceiro é trazer esses heróis aí que está dentro das universidades, das escolas técnicas. É aquele cara que passa 10 anos, né? 15 anos, você encontra, você está andando dentro de muita empresa, acho que você já passou por isso. Sim. Professor, tudo bem? Sim. Cara, quem é você? Ah, Foi seu aluno há 10 anos atrás, 5 anos. é uma benção. É maravilhoso. Gabriel, muito feliz por você ter vindo aqui. Cara, eu te agradeço por essa aula maravilhosa que você deu, tá? E eu queria que você deixasse aí os contatos, suas redes sociais, o site lá da sua empresa, o que você faz. Porque é o seguinte, além de você falar, eu preciso que você me mande tudo, porque vai ficar lá na descrição do pessoal. Quem quiser qualquer coisa aí, quero saber alguma coisa de drone. Esse cara é o cara certinho e, poxa... quando a gente estava planejando lá, foi 4 ou foi 5 pessoas. Traz o Gabriel, que ele é o cara que manja nisso. Então, quando você assistir o vídeo, você gostar, querer comprar um drone, querer uma aula, uma mentoria, entre lá na descrição que vai estar os contatos. Mas já passe aí. Muito obrigado. Primeiro, olha, eu tô muito feliz pelo convite. É uma honra estar aqui. A gente ensina e aprende tudo junto. Então, quando você me faz algumas perguntas que eu acabo respondendo, você tá me dando a oportunidade de aprender. Ao contrário, às vezes a gente tá olhando aí na câmera e às vezes a gente fala alguma coisa como professor, como docente, como mentor, como coach. Dá a impressão que a gente está ensinando algo, mas o fato de você ter perguntado, você nos força a ensinar, então é um aprendizado. Então eu queria agradecer o convite, tantos profissionais que você poderia trazer, bom, sério, e ter lembrado de mim, é uma honra para mim isso. Para você que está assistindo e ficou até aqui, muito obrigado. Para você que está vendo pela primeira vez, ativa o sininho aí, deixa um like, deixa um joinha, faça um comentário, ajude o canal Alma Cavaleira, ajude o canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, marque aquele seu amigo que gosta de drone e não conhece nada. O meu nome é Gabriel Augusto, eu trabalho como mentor, trabalho como coach, eu trabalho como mentoria de carreira, eu faço mentoria de drone para você, eu personalizo o seu material. Eu queria deixar o meu Instagram oficial. Meu Instagram é biel.augusto.coach.
Então, biel.augusto.coach é meu Instagram oficial. Para você que adora o drone, do zero ao piloto de drone é a minha página do Instagram também. É as mesmas páginas do Face. Para você que está me assistindo que tem LinkedIn, Gabriel Augusto Qualiato lá no LinkedIn. Tudo que a gente conversou aqui, eu costumo fazer postagens nessas redes sociais. Então me encontre por lá, me chame por lá, viu aqui no canal e aí a gente vai ter um negócio agora, tá? Opa, com certeza. Me chamou numa mentoria de coach, numa mentoria de drone e falou que viu no canal Alma Cavaleira 10% de desconto. Promoção à vista aí, hein, gente? Valeu? Maravilha. Gabriel, te agradeço. Cara, sucesso. Então, Deus te abençoe. obrigado. Também te agradeço.